Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de setembro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Renúncia, retomando o nosso estudo, momentos assim de muitas emoções. Será recapitulado pela nossa querida amiga Aramita e o nosso querido amigo, carinhosamente chamado de professor, Sr. Valdeir, irá fazer a nossa prece de abertura. Jesus, Mestre querido, Senhor de nossas vidas, inspira-nos a nos afinarmos com o propósito desta obra de Emmanuel, Renúncia, a saga de nossa irmã espiritual, Alcione, que desce das alturas espirituais para resgatar amores do passado. Senhor Jesus, de certa forma, cada um de nós temos um pouco dessa saga, dessa história. Que nós possamos aprender muito, Senhor, com a história escrita e com a história psíquica, com as emoções, com o sentimento, para fixarmos o aprendizado e crescermos em espírito e verdade. Que a Tua paz possa nos envolver, para que nós possamos juntos palmilharmos esta estrada luminosa do aprendizado. Que assim seja. Muito bem, então nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação. No nosso último encontro, nós ficamos na parte em que Madalena agrava o seu quadro de saúde e a Alcione pede dispensa do serviço para ficar mais próximo da mãe. Susana tenta de todas as formas ajudá-la, oferecer ajuda. Ela disse que não precisava e se comprometeu e ela cumpriu. A cada 3 dias ela ia na Cité dar informações sobre a mãe, sempre sei que estava caminhando, mas agora na última vez que foi chamado o médico disse para Alcione que a mãe dela estava nos últimos momentos da vida e que dali não duraria mais muito tempo. Aí ela manda um portador avisar na Cité que ela não vai, e estamos vendo os últimos momentos de Madalena na face da terra. E uma coisa a Madalena já está em pré-coma, né, vamos por assim dizer, e ela deixa a Alcione preocupada, porque numa hora desse delírio, que ela já está vendo os espíritos, né? Ela diz que a mãe dela diz que no outro dia o Cirilo vai estar lá. E aí a Alcione fica muito preocupada, mas como a Alcione sempre confia, ela pede que para Jesus ajude nesse momento. Nós estamos nessa parte. E teve um finalzinho do estudo em que, nesse momento que a nossa irmã Aramita comenta, ela diz assim: vai, minha filha, dizia inquieta, abre a grande mala e traz os 2 grandes cadernos de anotações de teu pai, a velha Bíblia e o livro de orações, porque a mãe havia avisado a ela, a mãe já desencarnada, a mãe de Madalena, que Cirilo estaria chegando no dia seguinte. Então ela tinha esse baú e esses 2 cadernos, a Bíblia e um livro de orações. E aí ela pediu para Alcione colocar sobre a mesa. Alcione se sentia compelida a obedecer maquinalmente. Minutos depois, as pequenas lembranças de Cirilo estavam alinhadas sobre a mesa rústica, ao lado das drogas medicamentosas. Só então, quando as viu todas, envolvendo uma a uma em delicioso olhar,
conseguiu entrar em branda sonolência, como quem repousa após cumprir um sagrado dever. Alcione, porém, continuou vigilante, certa de que a mãezinha amada vivia na terra os minutos derradeiros. Pela madrugada, voltaram as crises. Madalena abandonava o corpo, devagarinho, entre dispineias dolorosas e visões do mundo espiritual, que lhe deixavam o espírito meio confuso. Pela manhã, 2 vizinhas solícitas vieram ajudar nos afazeres domésticos. Alcione, sempre colada à cabeceira da mãe, que continuava a falar em voz alta, a mãe falava em voz alta, prosseguia em oração silenciosa, imprecando a intervenção de Jesus no lutuoso transe. Esse foi onde nós paramos no último estudo. Vamos agora iniciar. Voltemos agora ao palacete da Cité, onde, não obstante as informações tranquilizadoras da governanta de Beatriz, reinava certa inquietude pela sua ausência prolongada. Alcione não voltava mais para dar nenhuma notícia. Todos sentiam a sua falta, não no trabalho propriamente dito, mas na assistência que seu coração dedicado sabia proporcionar a cada um. Olha que interessante, Era o ser humano moral, não o ser profissional apenas. Ela realizava o trabalho profissional, mas era um ser humano moral, sempre pronto a atender a necessidade emocional de cada um. E era disso que eles sentiam falta. O culto doméstico, sem sua presença, parecia desprovido das luzes ardentes que caíam sobre os textos aparentemente obscuros, dilatando confortadoras e divinas inspirações. Na véspera daquele mesmo dia em que a jovem aguardava o traspasse da genitora, os Davenport comentavam durante o almoço a sua demora, quando Susana obtemperou. Alcione cá esteve há 5 dias. Tranquilizou-nos sobre o estado da enferma, mas eu tenho necessidade de visitá-la de qualquer modo. Muito bem, Respondeu Cirilo com atenção. também acordei hoje com a ideia de fazer o mesmo. Poderemos então fazê-lo amanhã. Você imagina aí o mundo espiritual atuando e agindo para esse reencontro. E o endereço? Objetou a senhora. Até hoje, por mais que me esforçasse, não consegui obtê-lo. Quando o solicito, Alcione perturba-se, e há muito, por isso, deixei de lhe exprimir o sincero desejo de me aproximar dos seus. É o acanhamento natural. Justificou o chefe da casa com bonomia. O velho professor de Blois interveio murmurando. O endereço é muito fácil. Sabemos que Alcione tem relações afetivas com o pessoal da igreja de São Jacques do Passo Alto. Basta recordar que ali visitamos os despojos do seu tutor. Então, qual é a lembrança aí? Porque ninguém sabe o endereço de Alcione. Ela sempre fugiu para não dar o endereço. Mas aí o professor Jacques recordou que quando Damiano morreu, eles foram até a sacristia, até a igreja. Damiano estava lá. Então, com certeza, alguém da igreja sabe aonde Alcione mora. É verdade. Concordou Cirilo. Como não me havia lembrado antes, mandaremos o cocheiro tomar informações ainda hoje. Susana, que se interessava vivamente pela lembrança paterna, tomou as primeiras providências, chamando o servo para a incumbência. Então, Cirilo, Disse a dona da casa. podemos ir amanhã cedo a São Marcelo, caso tenhas tempo disponível. Eu também vou. Disse Beatriz resolutamente. Observando a atitude da neta, o velho Jacques lembrou. Será melhor irmos todos. Além de atender à obrigação agradável, creio que faremos belo passeio em Arrabalde, que poucos conhecemos.
O chefe da família concordou alegremente, apesar da objeção que a esposa fazia com o olhar. No dia imediato, por volta das 10 horas, elegante carruagem entrava na ruazinha modesta em que Madalena curtia a sua pobreza. Muitos moradores entreolhavam-se espantados, né? Entrava aquela carruagem enorme num lugarzinho simples. Meu Deus do céu, o que é isso? Arrancada por Luísa da cabeceira da enferma, cuja agonia se prolongava dolorosamente, Alcione foi à porta atender a quem a chamava com tanta insistência. Reconhecendo que os Davenport se aproximavam sorridentes, imagina? Seu primeiro impulso foi recuar, tal o assombro. Nunca encontrara na vida momento tão amargo. Quis caminhar, sorrir, mostrar-se calma e, no entanto, seus lábios se prenderam, enquanto estranho pallor, palidez, lhe cobriu a face num rito de espanto. O coração batia-lhe descompassado. Que iria suceder em tais circunstâncias? A agonizante, desde a madrugada, falava em voz alta da chegada do esposo. Impossível evitar que os Davenport a ouvissem, porque ela estava falando alto, Madalena, né? No ápice, porém, lembrou-se do seu contato com as lições de Jesus e procurou dominar-se. Certo, o Evangelho não seria apenas um roteiro para os momentos fáceis. Era indispensável provar-lhe o valimento em todas as situações da vida. Olhou instintivamente o céu e disse consigo mesma: Senhor, ajudai-me a compreender vossa divina vontade. Gente, isso aqui na Alcione é algo assim que nos emociona. Nunca essa mulher reclama. A confiança dela no Cristo Senhor, em Deus nosso Pai, como diz o São Luís a Kardec, é daquelas fé de remover montanhas. Então não se desespera. Tem o primeiro choque e já racionaliza, mas o Senhor vai nos ajudar. Só uma lembrança, quando ele diz assim, lembrou-se do seu contato com as lições de Jesus e procurou dominar-se. Certo, o Evangelho não seria apenas um roteiro para os momentos fáceis. Então agora, nesse momento difícil, é que eu tenho que utilizar. Seu desfalecimento durara um instante. Energias cariciosas balsamizavam-lhe o coração dorido e ansioso. Por que esse bálsamo aí no coração dela? Resultado do quê? Da oração. Não lhes podia determinar a fonte, não sabia de onde vinha, mas estava certa de que Jesus lhe enviava sua bênção. Nesse comenos, os visitantes já estavam junto dela, menos risonhos, por haverem percebido na sua atitude algo de grave, que não podiam prever. Que foi, Alcione? Perguntou Susana, preocupada, abraçando-a. Assim tão pálida, a doente piorou? Mas calma, a jovem teve forças para murmurar. Mamãe está expirando. Cirilo e Jacques, sinceramente compadecidos, abraçaram-na comovidamente. Beatriz, como se desejasse prestar serviço imediato, adiantou-se ao grupo, varando casa adentro. Alcione acompanhou-as à pequena sala de visita, que dava justamente para o quarto da agonizante, convidando-os a sentar-se com a gentileza que lhe era inata. Percebendo o empenho que tinha em socorrê-la naquele transe, seu primeiro desejo era correr ao quarto de sua mãe e esconder as lembranças paternas. Lembra do que ela deixou? Os 2 livros, os 2 cadernos, as anotações, Bíblia. As lembranças paternas, que lá estavam em cima da mesa. Mas Susana e Cirilo, olha aqui a palavra, poderosamente atraídos para o quarto da agonizante, levantaram-se procurando lá entrar, no intuito de prestar qualquer auxílio.
A moça empalideceu e exclamou: Por favor, não entrem agora. A voz timbrava um mundo de aflições que ninguém poderia perceber. Cirilo, porém, afagando-lhe a cabeça num gesto afetuoso, tentava dissipar-lhe a inquietude. Não te acanhes, minha filha. Tuas dores são nossas também. Ela os acompanhou quase cambaleante. Nesse momento, Madalena deu um grande grito, misto de emoção e júbilo. Cirilo, Cirilo! Bradou, julgando-se visitada por uma sombra. Por que demorastes tanto? Ai, que longos anos de separação, que noites de angústia. Mas agora me levarás contigo para um mundo onde não existem nem sorvedouros nem mar. Porque, exatamente, ela em verdade, como ela viu a mãe, viu o padre Damiano, ela disse: estou vendo Cirilo, que já está morto, veio me visitar. E mamãe avisou que ele vinha. Mamãe avisou. Então, o que é mais interessante? Alcione, durante todo esse livro, praticamente, ela escondeu isso. Ela foi para o sacrifício. Mas ela não ia, o escândalo não iria acontecer pelas mãos dela. E agora, nesse momento, está acontecendo porque é a vontade de Deus, não dela. Por ela teria revertido. Mas é o pai que quer, é a lei que quer. Quando a mãe dela, em espírito, avisou, porque já estava programado no mundo espiritual esse reencontro. Chegou a hora da verdade. Mas não foi Alcione que provocou isso. O casal dava mostras de profundo terror, Susana e Cirilo. Magnetizado por estranha força, o filho de Samuel, Cirilo, colou-se à cabeceira do leito. Não podia enganar-se. Era Madalena, sim, envelhecida e semi-morta. As mãos de cera, as rugas do rosto, a cabeleira maltratada de moribunda, não revelavam a carinhosa e bela companheira da mocidade. Mas aqueles olhos profundos e lúcidos, a voz inesquecível, não podiam deixar qualquer dúvida. Que vejo eu? Murmurava o negociante de fumo, terrivelmente surpreendido. Madalena, como que alucinada de alegria e de dor, estendia-lhe as mãos cadavéricas, exclamando: Vê como Alcione cresceu, moça e bela. Nunca contemplamos juntos da nossa filha. Ela foi o meu consolo na viuvez, o meu refúgio nos dias de saudade. Vê nossa casa como está pobrezinha, mas Deus habita conosco em santa paz. Antes que a notícia da tua partida para o céu me chegasse aos ouvidos, eu já havia perdido tudo da nossa felicidade de outros tempos. Fiquei só, Cirilo, mas Jesus começou a restituir-me a aventura que desaparecera. Não haverá no mundo hora mais feliz do que esta em que nos reunimos para sempre, depois de tão longa separação. Alcione, revelando poderosa energia moral, aproximou-se da genitora, enxugou-lhe o suor e afagou-a, murmurando: É preciso acalmar-se, mamãe. Não estou alucinada, filhinha. Retrucava Madalena de olhos fulgentes. Não vês o que vejo no limiar da morte? Ainda não podes divisar as feições de teu pai, que voltou do sepulcro para me levar com ele? E agora que ele não... Vejo o Não pode ver. Vejo ele. Tirou ele, agora que ele tirou. E é tão interessante que a Alcione está ali calada, ouvindo Madalena, e ela não se direcionou a Susana, ela não percebeu Susana. E olha, ela tenta ainda fazer um remendo. Minha mãe tem experimentado os longos delírios. Exclamava Alcione timidamente, mas, voltando-se para os dois circunstantes, observou que Susana, pálida de mármore, ajoelhava-se
enquanto o genitor, o pai de Susana, o professor, fixava a agonizante com ares de alucinado. Tua lembrança Continuou a dizer Madalena, dirigindo-se ao esposo. sempre andou conosco, em tudo e em cada dia. Ali estão os teus cadernos de anotações, tua Bíblia, o livro dos contos irlandeses. Imagina essa cena. Tu imagina? Coisa de doido, né? Meu Deus. Cirilo Davenport esboçou um gesto de profundo espanto, como a registrar a confirmação de tremenda surpresa. Estão limpos e intactos. Prosseguia agonizante, dando satisfação do seu cuidadoso dever. Todas as semanas repetíamos o trabalho de conservação e limpeza, com o pensamento em ti, para que nos visses lá do céu. O filho de Samuel, mudo e trêmulo, aproximou-se da mesa. Sua palidez aumentava à medida que ia reconhecendo antigas notas de trabalhos em Sorbonne. Vamos abrir aspas aqui. Porque a Susana, no passado, como a Cláudia Sabina, foi ela que armou tudo. E ela, como Susana, foi ela que armou. Tudo isso aqui é armação de Susana. Cruelmente. Alcione, vítima. Séria, vítima. E os pais, de certa forma, também vítima. E dessa vez também, mais uma vez, sofrendo as consequências da atitude de Susana, então Cláudia Sabina, no livro 50 anos depois. A história se repetindo. Vamos lá. O filho de Samuel, mudo e trêmulo, aproximou-se da mesa. Sua palidez aumentava à medida que ia reconhecendo antigas notas de trabalho em Sorbonne. Susana, a seu turno, jamais poderia definir a angústia que lhe oprimia o coração. Via o que nunca poderia prever na sua perversidade de outrora. Madalena Villamil ali estava à sua frente, desafiando-lhe a consciência carregada de afiados remorsos. Anos de angustiosa expiação íntima haviam passado. Quantas vezes procurara, à sombra dos altares, um bálsamo para as torturas do coração? Tudo inútil. Apenas naqueles últimos tempos, conseguiram um farrapo de esperança com o culto doméstico em que Alcione esclarecia tão bem o problema das fraquezas humanas e da bondade de Deus. Agora, entretanto, sentia-se convocada ao testemunho pungente. Somente agora compreendia a primeira impressão de repulsa quando Alcione lhe entrara em casa, simpatizada por todos. Era impossível que ela ignorasse o segredo terrível. Contudo, pelas palavras da agonizante, pela situação geral, compreendera que a filha de Madalena dispusera-se a um sacrifício quase sobre-humano. Filha de Cirilo, suportar o papel de serva em sua casa e vítima do seu crime, nunca levantar a voz para fazer a mínima acusação. Quem teria dado forças àquela criatura tão simples para tolerar tamanha degradação do destino, sem um gesto de indignação e desespero? A filha de Jacques lembrou as magníficas inspirações do culto doméstico do Evangelho. Alcione sempre se referia a Jesus como divino hóspede do seu coração. Do mestre é que devia escorrer o manancial de tantas energias. Gente, isso aqui me lembra o Espírito de Verdade, os amigos espirituais sempre falavam a Kardec: nunca se defenda com palavras, nunca, mas sempre com atitudes, porque as tuas atitudes no bem irão falar de ti. E foi o que ela fez. Ela nunca se defendeu, ela nunca, mas as atitudes delas falou para Susana quem era ela. Do mestre é que devia escorrer o manancial de tantas energias. E foi assim, ali defrontando sua vítima nas agonias da morte,
que a infeliz criatura experimentou sincera e dolorosa contrição. Os sofrimentos de Madalena e os heroísmos de Alcione falavam-lhe muito alto daquele Cristo, que tantas vezes lutara por compreender sem resultados apreciáveis. Entendia, afinal, que um exemplo, às vezes, podia substituir 1.000.000 de palavras. Naquele momento, por certo, Jesus lhe impunha a confissão do crime nefando. Angustiosa batalha travava-se-lhe no íntimo atormentado. Onde estaria Antério de Oviedo, o comparsa da trama sombria? Não seria melhor atribuir-lhe a culpa do feito execrável? Cara, Você vê a luta íntima aí. bem nós, né? Bem nós. Essa ideia é A luta íntima. A família da Vempô estava certa de que ela apenas assistira à morte de Dom Inácio. Sempre afirmara ter chegado a Paris no dia seguinte ao sepultamento da rival. E para comprová-lo, tinha o documento do cemitério. Seu velho pai era testemunha da sua saída de Blois e podia conferir mentalmente a data da sua chegada a Paris. Ela também já havia lutado muito. O consórcio, não obstante a vida de ditosos, que levavam, nunca lhe dera a felicidade ardentemente esperada, porque ela nunca foi feliz com Cirilo. Nunca. Alguns fios brancos já lhe riscavam a cabeleira, traduzindo o cansaço da vida. Não seria também mais acertado preservar a aventura de Beatriz, isentando-a da venenosa recordação de uma mãe ignóbil? E seu venerando pai, como receberia a confissão dolorosa? Nessa terrível batalha em que os impulsos inferiores propendiam para exibir uma falsa inocência, então o que nós fazemos? Para justificar a atitude, eu começo a dar justificativas, eu começo a arrumar subterfúgio. Então qual é o subterfúgio? Como é que meu pai vai ficar? Como que minha filha vai ficar? Mas na verdade é medo de assumir os seus erros. Então nós temos muito disso. Ao invés de darmos a mão à palmatória, nós ficamos justificando as nossas enfermidades morais. Como receberia então a confissão? Nessa terrível batalha em que os impulsos inferiores propendiam para exibir uma falsa inocência para que o sobrinho de Dom Inácio fosse o único culpado, Susana Davenport sentia-se morrer. Daria 1000 vezes a vida para tomar o leito da agonizante e entregar-se à morte em seu lugar. Quando o mal estava a pique de triunfar, concretizado em ato extremo, ela relembrou o vulto de Alcione nos seus sacrifícios diários. Quanto não teria sofrido a pobre menina para suportar o serviço a que fora conduzida, talvez ignorante de que, ao procurar subsistência, batia à porta do próprio pai? E Madalena, quantas privações duras e amargosas não deveria ter experimentado? Acerbo sentimento de vergonha empolgou-a inteiramente. Sentiu-se, depois, envolvida nas alocuções, nas discussões breves, evangélicas do culto familiar. Jesus estava sempre pronto a acolher os desamparados, os falidos, os criminosos e impenitentes do mundo. Mas não era lícito recalcitrar. O mestre fornecia recursos à retificação dos erros. Entretanto, o maior dos crimes deveria ser o reincidir no mal perante o mestre, tendo a noção de seus ensinamentos. Poxa, hoje eu já sei bastante. Aí ela ia reincidir. Se ela novamente jogasse a responsabilidade só para o que era o seu comparsa. De qualquer maneira, se ela sabia de tudo, embora não tivesse sido a culpada principal, vamos dizer que não tivesse, né? A gente sabe que teve. Sim. Digamos que ela jogasse a culpa no Oviedo, mas ela, sabendo o que tinha se passado, Sabendo que a deixou Madalena estava viva, deixou. Alcione ali
passar com o certo. Mas a ideia dela era porque o que acontece? Quando ela chegou, o velório já tinha sido acontecido. Nem ela saberia. Mas ela não, Ela e ela não sabia que Alcínio era assim. Acabou de entender. Acabou de entender, dos dois pontos, entendeu? É verdade. Porque ela justifica que ela chegou pela data do óbito depois, e foi Antério que deu tudo para ela. Então, ela nesse momento, ela teria um ótimo álibi. Ela podia também simular surpresa e dizer, meu Deus, estava viva esse tempo todo, o Antério me enganou. Né? E aí eu vejo aí o reincidir no erro, porque agora ela ia ter mais peso. Porque quando ela era Cláudia, na hora extrema também, o que ela fez? Em vez de se calar, ela segurou e jogou mais ódio, mais veneno, e foi mais um assassinato, mais uma coisa enlouquecida. Nesse momento ela teve a oportunidade, ela poderia recair novamente, se eu posso assim falar. Reincidir no erro. Ela veio com mais chance, porque na outra encarnação ela foi abandonada, ela ficou com um filho, né, que ninguém sabia quem era, ela não tinha pai. Agora não, ela veio com toda pai uma estrutura. Jacques, pelo amor de Deus, pai Jacques, toda a estrutura, e daí ela andava. Agora ela está bem criada. E foi criada com Cirilo como irmão. Tanto é que o amor dele para com ela era de irmão. E agora E eles são primos. Ela ia residir no mal, agora ia ser perante o mestre. Perante o mestre, eles agora tu conhece. Agora tu sabe. Ai, peste, não vai ver uma chance. O mestre fornecia recursos à retificação dos erros. Entretanto, o maior dos crimes deveria ser o rescindir no mal perante o mestre, tendo a noção de seus ensinamentos. Um vulcão de lavas ardentes rompia-lhe do peito. Olha, um vulcão de lavas ardentes, olha. Devorava-lhe o cérebro em seriam cachoeiras mesmo, de brasas vivas. Em meio a tanta desolação íntima, dúlcida voz lhe falava a consciência dilacerada: confessa, confessa e acharás o caminho para Deus. Nesse instante, Cirilo Davenport, aterrado com os documentos que revirava nas mãos, voltou-se para Alcíone buscando esclarecimento, mas vendo-a tão calma e transparente de candura, desistiu de lhe magoar o coração tão cedo sacrificado e dirigiu-se automaticamente a Susana, que se mantinha muda e genuflexa, de joelho. Alcíone percebeu que se iniciava o penoso processo de reparação e aclaramento e sentou-se ao lado de sua mãezinha, murmurando com carinho: Quem sabe, mamãe, a senhora desejará um pouco d'água? Não. Dizia agonizante, parecendo interessada em não perder de vista a silhueta de Cirilo. Onde está Rob? Quero apresentá-lo a Cirilo como nosso filho de criação. Cirilo, porém, profundamente acabrunhado, retirara-se a um canto do quarto, onde Susana continuava ajoelhada. Que pensa de tudo isso? Inquiriu ele, extremamente pálido. Ela teve a impressão de que aquela voz era uma acusação terrível. Como se despertasse de medonho pesadelo, respondeu confusa: É ela. Mas explica-te. Insistiu, transfigurado pelo sofrimento. A filha do professor de Blois, no último esforço para vencer-se a si mesma, olhou para Alcíone como a buscar na sua efígie a energia precisa, a confissão dolorosa, afirmando em seguida: Foi o maior crime da minha vida. Cirilo fez um esforço inaudito para não baquear, aturdido. Que diz? Perguntou aterrado. Mas Susana enterrara novamente a cabeça nas mãos e o marido, cambaleante, deu alguns passos, abriu a porta e chamou o velho Jacques. O venerando ancião, pela fisionomia estuporada do sobrinho, compreendeu de relance que algo havia de muito grave. Beatriz ficou só, folheando um livro. Meu tio,
exclamou Cirilo amargamente, designando a agonizante. Esta é Madalena, e Alcione é minha filha. O velho Jacques estuporou-se também. Era ela, sim. Não obstante o abatimento físico da extrema hora, identificava a filha de Dom Inácio Villamil, detalhe por detalhe, e sentia-se estrangulado pela surpresa angustiosa. Dava a impressão de se haver petrificado pelo sofrimento. Queria amparar Cirilo, mas todo o corpo lhe tremia ao impulso da violenta comoção. Foi o próprio sobrinho que lhe deu a mão, impedindo-o de tombar, ali mesmo, diante da agonizante. Nesse instante, porém, Jacques orou com fervor jamais sentido em toda a vida, exorando forças para atender à amarga conjuntura do momento. Passado o primeiro choque, teve forças para interrogar. Como se explica isso? A filha levantou-se em pranto convulsivo, emocionada com um testemunho inelutável, e arrostando a angústia paterna, abraçou-se ao velho genitor como a procurar o perdão de um espírito sempre generoso. Meu pai, Clamava entre lágrimas. Foi aí que Cirilo, respondendo à pergunta do tio, exclamou quase sufocado. Susana deve saber tudo. Já me afirmou que esse foi o maior crime de sua vida. Porque, gente, todo mundo achava que Madalena estava morta. O velhinho, estupefado, recordou maquinalmente a remota noite de Blois, quando a filha se zangara com a sua adesão ao projeto do sobrinho de esposar a senhora Villamil. Parecia-lhe ter diante dos olhos o quadro que o tempo não conseguira esfumar. Ouvindo a confissão de Susana de que também amava o rapaz, relembrou as suas atitudes no lar, a ojeriza constante a Madalena, a insistência em desposar o primo viúvo lá nas plagas americanas. De pronto, repassou a tela das reminiscências vivas para fixar depois o olhar na agonizante e na filha, considerando a dolorosa jornada de ambas. De que paragens de dor chegava Madalena Villamil até ali, com as rugas lavadas de lágrimas e coberta de cães, cabelos brancos prematuras? Pelas informações de Alcione, deveria ter vivido muito tempo na Espanha. Quem a teria conduzido a regiões tão distantes? A exemplificação da filha constituía, naquele momento, um atestado de glória espiritual. Somente agora compreendia o suave e irresistível magnetismo que ela exercia sobre todos os de casa. Era preciso, entretanto, ter um coração perpetuamente unido a Deus para praticar o amor, qual fazia a jovem humilde, que ali se encontrava em atitude confiante, no cumprimento de um dever tão sagrado quanto doloroso. O quadro o impressionava para sempre. Ponderando tudo isso, Jacques Davenport convocou as suas possibilidades morais para conservar a serenidade imprescindível e obtemperou com afetuosa energia. Cenas do próximo capítulo. Gente, que emoção, né? O mais interessante parece que a cena se materializa e a gente fica vendo o grupo, fica vendo o leito, fica vendo a situação. Que emoção, né? Aqui é Cirilo. Gente, fica uma lição muito grande de Alcione, sabe? Entender que a verdade vem à tona. Chega uma hora que a verdade vem. E que foi justamente essa resignação, essa renúncia, esse evangelho no lar, que fez com que Susana, nesse momento, assumisse a responsabilidade. Se a nossa menina Alcione tivesse contado tudo lá atrás, tivesse jogado tudo isso no ventilador, Susana teria ficado com ódio dela. E na hora ia culpar o Antério. Ia jogar, exatamente, poderia jogar toda a responsabilidade para o Antério de Oviedo.
E a confusão que ia ser, porque ele está casado novamente, e existia uma certidão de óbito de Madalena, entendeu? Então ia ser realmente uma confusão. Então o que ela fez? No silêncio e na resignação, sem o saber, ela era instrumento de Deus para esse momento. Ela se deixou ser usada por Deus. Então Deus a utilizou para evangelizar Susana e prepará-la para esse momento aqui. E uma coisa importante é que o Senhor Jesus Cristo já disse, né, que o escândalo é necessário, mas ai por quem vem o escândalo. A gente não precisa ser a mão de Deus. Na hora que precisa das coisas, ela sempre integrando, sempre na oração, pode ver, na hora que precisou das coisas, lá na Cité deu uma coisa neles. Bora visitar, nós estamos aqui. E todo mundo parece que estava combinado, já assistência espiritual, né? Então, isso acontece. Lembraram que era possível achar o endereço? De repente deram a ideia, né? Sim. Tem como fazer. Então, assim, quando é para acontecer, no tempo de Deus, na coisa certa, como é para resolver, quando chega o tempo das coisas, elas vão acontecer. E é legal como tem um texto do Emmanuel que ele diz, né? O mundo não está uma troca, não está solto, tem as leis, está tudo certo, não precisa a gente querer se arvorar e fazer justiça. E sempre naquele momento, fazer a vontade do nosso Pai, fazer o bem. Se eu estivesse no lugar do outro, que eu gostaria que o outro fizesse. Se eu estivesse no lugar do outro, que eu gostaria que o outro fizesse, caso eu estivesse no lugar dele, entendeu? Sempre nesse processo de movimento. E deixar que a justiça não está em nossas mãos. Eu digo por mim, né? Eu não sei esperar. Se eu sou Alcione, quando eu ponho o pé na Cité, eu disse, papai, quero contar um negócio. Adivinha quem mora comigo lá em São Marcelo? Ela teve que ter. É por isso que o nome do livro é Renúncia. E é só quem sabe fazer, né? E renúncia, abnegação, exatamente. E abnegação. Pega o dicionário, vê a palavra renúncia, para você ver o significado, coisa mais linda. Nós vamos fechar hoje nosso estudo com essa reflexão da palavra renúncia. Renúncia. Ato ou efeito de renunciar. É abdicação do direito que, demonstrado pelo titular, não transmite esse direito a um terceiro. Ação em que a vítima opta por não apresentar queixa. O renunciar eu tenho todo o direito mas eu abro mão por. Isso é renúncia. Eu tenho todo o direito, isso aqui é meu, mas eu renuncio para o outro. E a palavra é muito bem posta, renúncia por Emmanuel, porque ela tinha todo o direito de ter o pai, de ter o avô, e de ter a mãe ao lado do pai. Mas ela renunciou. Isso é renúncia. E ela estava correta. E ela estava correta. Ela sabia, ela fez direitinho os pontos da história. Ela não criou nada. É porque ela é um espírito muito mais evoluído que eles todos. Alcione, na verdade, é um espírito mais evoluído do que praticamente todo o planeta Terra da época, principalmente. Acho que até hoje. E essa menina? Porque esse grupo, porque a atitude dela, e não acabou não, tem mais. A atitude de Alcione é incomum para um terráqueo. É incomum. Ficou bem as lições? E afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra. Se cada um de nós, Senhor da vida, realizássemos a força, o esforço de afastar o mal de dentro do nosso coração e de acabar com a guerra dentro da nossa família, o mundo já estaria bem melhor. Ensina-nos a fazer esses movimentos menores, porque Alcione trabalhou o teu evangelho dentro do lar, renunciando, silenciando, trabalhando incessantemente, nunca discutiu, nunca exigiu, nunca maltratou,
Nunca exigiu que o outro fosse para o sacrifício, mas sempre se colocou no sacrifício. Esse é o exemplo, Jesus. Que o trabalho de renovação, ele começa no lar, no mundo interior e no nosso lar. Muito obrigada, Jesus amado.